E desde a revelação monumental, da revelação gigantesca, massiva, de um roteiro completo do filme Doutor Destino, o próximo filme dos Vingadores, os insiders, os scoopers, os jornalistas estão em polvorosa. Estão todos enlouquecidos. Estão todos disparando agora sem parar rumores que comprovam trechos ou partes daquele roteiro gigante que vazou, que eu fiz até um vídeo duplo aqui no canal comentando. Por onde começo? My Time to Shine Hello. My Time to Shine Hello publicou uma imagem, aquela velha imagem lá dos irmãos Russo, aquela misteriosa em preto e branco, que todo mundo, cada um viu uma coisa, cada um viu um A, outro viu um X, outro viu um 4. Publicou aquela imagem de novo dizendo que pode agora revelar do que se trata. É naquele estúdio que foi filmada a morte da família de Victor Von Doom. Qual é a história? Aí vem o Charles Murphy contando o que é que acontece naquele estúdio. Charles Murphy, do Murphy's Multiverse, que tá meio sumido. Charles Murphy fala assim, galera, acontece o seguinte. O Doutor Destino, Victor Von Doom, ele percebe a incursão acontecendo. Ele prevê que vai acontecer uma incursão. E que o universo dele tá muito ameaçado. Ele tenta impedir que a incursão aconteça. Ele vai fazendo experimentos, inventos cada vez mais perigosos. E ao testar um desses experimentos, ele acaba causando um desastre. Ele explode tudo, mata a própria família e desfigura o seu rosto e seu corpo, obrigando o cara a usar uma armadura e uma máscara de ferro por todo sempre. E ele vai culpar uma pessoa por tudo isso que aconteceu com ele e a família dele, que é Steve Rogers. Por quê? Porque o Steve Rogers tava lá naquele universo com a Peggy, o Loki pega o Steve Rogers, manda ele pro universo do Quarteto Fantástico. Por quê? Porque é um universo sem Vingadores. Então não tem como ele alterar nenhuma linha do tempo. Ele não vai ficar preocupado com o corpo dele congelado em algum lugar. Ele não vai ficar preocupado com o amigo Buck dele sendo torturado durante décadas na União Soviética. Ele vai viver suave com a Peggy num mundo que ele não tem conexão nenhuma. O plano do Loki parecia bom, mas causou uma incursão, porque toda pessoa fora do seu próprio universo atrai esse universo. E aí os universos estão colapsando, estão para colidir, não tem como voltar atrás. E o Doutor Destino tentou tudo, ele ficou obcecado em resolver esse problema. Só que deu tudo errado, explodiu na cara dele. E agora ele culpa o Steve Rogers. O que é muito semelhante à origem do Doutor Destino nos quadrinhos. A Marvel não tem obrigação de fazer copia e cola de nada. Tudo na Marvel é diferente. Guerra Infinita é diferente, Guerra Civil é diferente, Invasão Secreta é diferente, Guerra Secreta vai ser diferente. Então a origem do Doutor Destino também vai ser diferente. Mas nesse caso está bem semelhante, porque no caso dos quadrinhos, o Doutor Destino perde a mãe dele, e ele é obcecado para falar com a mãe dele, ele inventa um telefone do além para conversar com a mãe dele. E ele é avisado pelo Reed Richards, olha, não liga esse bagulho vai explodir. Eu olhei suas anotações, tem erros aqui, o bagulho vai dar ruim. Mas ele não acredita, ele acha que ele é o bambambam, que ele é o cara. Testa o bagulho, explode na cara dele e ele é obrigado a usar aquela máscara, ele enlouquece, ele culpa o Reed Richards, que segundo ele, o Reed Richards sabotou os cálculos dele. E ele vira o Doutor Destino, amargurado, vingativo e megalomaníaco e aquela coisa toda. E agora esse Doutor Destino vai ser bem semelhante. Ele também vai ter uma obsessão de consertar alguma coisa e ele vai odiar o Steve Rogers e vai planejar uma vingança contra o Steve Rogers. O que ele planeja? Já que não dá para evitar a incursão, vamos fazer o contrário. Vamos causar uma incursão em massa de todo o multiverso, fazer o multiverso inteiro colapsar, ao mesmo tempo que adquirir poder suficiente para reinventar um universo do jeito que Doutor Destino planejou. A sua imagem e semelhança. Uma grande Latveria, uma Latveria Land, onde ele vai ressuscitar a sua família e viver feliz para sempre lá como um déspota, como o ditador daquele universo, como Deus Imperador. E depois Charles Murphy revela que nenhum dos personagens, nenhum dos Vingadores vai ver o rosto do Doutor Destino. Então aquela história de reconhecer o Tony Stark, de confiar no Doutor Destino, que ele parece o Tony Stark, o reencontro do Tony Stark com o Homem-Aranha, não vai acontecer. Ele vai ser Doutor Destino de máscara, desfigurado o tempo todo. Não quer dizer que ele vai ser assim sempre, porque em Guerras Secretas pode ser que ele consiga regenerar o rosto dele, como acontece nos quadrinhos. Pode ser que a gente tenha, então, no Guerras Secretas, o nosso amigo Robert Downey Jr. de cara limpa, como o Doutor Destino, com o rosto recomposto. Mas nenhum personagem em Doomsday vai ver o rosto do Doutor Destino original. Vai perceber que ele é a cara do Tony Stark. Ninguém.
Vou menos você, porque a audiência vai ter o flashback da explosão. Então vai ver como ele era antes. O que mais ele fala? Ele conclui dizendo que Doutor Destino será uma reedição de Guerra Civil. Que ao mesmo tempo que no Guerra Civil a origem do Homem de Ferro está ligada a uma intervenção não intencional do Soldado Invernal, do Bucky, a origem do Doutor Destino está ligada a uma intervenção não também proposital do Steve Rogers. E aí esses filmes meio que se pertencem, um é espelho do outro. Porque os irmãos Russo querem, isso está cada vez mais claro, que o público que viu o Ultimato em 2019 e não viu mais nada da Marvel não fique perdido. Que ele consiga sair do cinema do Ultimato, entrar no cinema do Doutor Destino e entender tudo. Não ficar confuso em nada. Tudo que ele precisar saber vai ser dito, explicado durante o filme. Ele não vai precisar voltar para casa, assistir Disney Plus, os filmes fracassados da Marvel, nada. Fica tranquilo que você vai entender tudo pulando de um filme pro outro. E é por isso que eles estão, inclusive, repetindo as mesmas fórmulas e os mesmos conflitos. Para trazer essa memória, para trazer essa nostalgia dos filmes de quando a Marvel era imbatível, invencível. E tentar trazer de volta esse espírito para Doutor Destino, que não teremos Robert Downey Jr. de cara limpa. Eu fico muito feliz, porque vocês sabem, desde que foi anunciado o Robert Downey Jr., eu estava torcendo, era a minha preferência, que não mostrasse o rosto. Que não fizesse essa ligação óbvia de, nossa, será que é a variante do Tony Stark? Nossa, é a cara do Tony Stark. Eu não queria ver isso, eu achava isso meio cafona, meio caído. Eu preferia que Robert Downey Jr. fizesse, beleza, ok, usa a voz dele, usa a interpretação dele, maravilhosa, mas que ele aparecesse completamente desfigurado, que não fizesse pra ninguém essa hipótese dele ser uma variante, que eu acho que ia ficar confuso demais. Parece que vai nesse sentido, embora a gente tenha, nós aqui como audiência, ideia de que tem a mesma cara, o que vai levantar um monte de teorias até a revelação final em Guerra Secreta, onde descobriremos qual é a parada, né? Talvez até seja uma variante mesmo, talvez até tenha alguma conexão, mas, por enquanto, Doutor Destino é o Doutor Destino e eu acho isso muito bom. Meu problema com isso é que até agora tá pintando um filme do Chris Evans e do Robert Downey Jr., e não o filme dos Vingadores. O que os Vingadores estão fazendo? Os Vingadores vão ficar assistindo? Nenhum rumor está dizendo nada que soa como protagonismo dos Vingadores. Tudo bem, o Steve é o primeiro Vingador. E Robert Downey Jr. foi o Homem de Ferro, traz essa lembrança dos Vingadores. Mas eu sinto falta dos outros personagens. O Reed Richards é o arqui-inimigo do Victor Von Doom. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar sentado? Não ter participação nenhuma, vai ter conflito nenhum entre os dois? O conflito vai ser apenas Steve e Victor? É meio que desperdiçar um potencial que até agora eu não estou vendo ser aproveitado, mas até lá a gente pode ter alguma coisa assim. Espero que os Vingadores tenham mais protagonismo nesse filme, que até agora está parecendo só um Guerra Civil 2 com os personagens que vieram de Guerra Civil. E você? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.